Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 38 ao 42. Eu só vou pregar porque eu preciso falar alguns detalhes que Deus falou ao meu coração. Mas eu creio que você já recebeu de Deus, já recebeu do Espírito Santo aquilo que você e eu precisamos fazer nesses dias. E o texto diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a mesma Maria, meus queridos, que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. O vaso de lágrimas, maravilhosamente ensinado hoje, através da vida da Laura. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, despertamos, nós temos uma escolha para fazer já. Me levanto ou fico deitado? Tudo na nossa vida é feito de escolhas. As decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia, coisas importantes, coisas pequenas, mas em tudo nós fazemos escolhas. E esse texto está dizendo aqui que uma das irmãs, ela teve uma escolha, aquela escolha trouxe descanso para ela, enquanto a outra estava totalmente atribulada. Deus falou muito comigo nesse texto há um tempo atrás. Eu tenho pregado sobre ele. Inclusive eu vim pregar nessa noite, a Isabela virou para mim e falou assim: de novo? E eu falei para ela assim: tem algumas revelações novas. Ajuda? Tem algumas coisas novas que Deus tem falado comigo, coisas novas que o Espírito Santo tem tratado no meu coração. A palavra não tem nada de velho, a palavra não tem nada de desatualizado, muito pelo contrário, é tudo aquilo que nós estamos buscando nesses dias, num clima que nós estamos vivendo aí de morte. As palavras hoje que vêm sobre nós é morte daqui, é morte de lá, morte dali, e luto, e isto, e aquilo. Pois é, meus queridos, mas Deus nos convida porque nele nós temos vida. E por que Deus tem falado comigo? Eu, esses dias, há uns anos atrás, me coloquei diante do Senhor e pensei assim comigo diante da palavra: Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu virei para o Senhor e falei assim: eu tomo posse dessa vida. Se a minha vida está em Cristo, eu não posso viver uma vida de derrota, eu não posso viver uma vida de tristeza, de lamúria, de lamento. Eu quero viver essa vida, eu preciso viver essa vida abundante que Jesus
prometeu e disse que Ele veio para me trazer. Se a minha vida está em Cristo, eu sou nova criatura. E foi exatamente isso que a Laís começou abrindo o culto nesta noite. Nós precisamos viver esta novidade de vida. Mas a palavra diz assim, que o reino dos céus é tomado por esforço, meus queridos. Esforço, assim como nos esforçamos para tantas coisas, para fazer tudo que está ao nosso redor, para acordar de manhã e levantar, ainda mais nesse frio, é um esforço. E nós precisamos nos esforçar, porque a vida é feita de escolhas. Essa história, meus queridos, nesta história em particular, nós lemos aqui na palavra, e ela nos mostra duas situações, duas condições, duas irmãs dentro da mesma casa. Moravam na mesma casa, mesma situação, Marta e Maria, mas com dois comportamentos totalmente diferentes. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que me fala ao meu coração, é que nós precisamos compreender primeiro, que assim como Jesus entra naquela casa, ele estava passando, ele entra naquela casa, um dia Jesus entrou na minha vida e na sua. E a partir do momento em que Ele entra na minha vida, entra na minha casa, a minha casa não pode permanecer a mesma. Não existe, Lala, você abriu com este conceito que Deus colocou no seu coração. Não existe dentro da palavra uma história de uma casa que Jesus entrou, que Ele não transformou a vida e a história daquela família. Meus queridos, se nós estamos aqui hoje, se você está aqui, se eu estou aqui hoje, é porque Jesus entrou na minha vida. Se nós estamos ouvindo essa palavra, se você saiu da sua casa e chegou aqui, é porque algo aconteceu em você, num dado momento da sua vida e te trouxe até este lugar. Então eu sei, eu creio que você está aqui porque você ama o Senhor. Só que o mundo ao nosso redor, as coisas ao nosso redor, tudo trabalha, tudo conspira para que você não viva, esta vida com plenitude. O texto continua dizendo que Marta é a mulher que hospeda, é a que traz Jesus para dentro da sua casa. Quando Jesus vem, ela recebe Ele dentro da sua casa. E quando ela recebe Jesus, a primeira coisa que ela vai atrás de Jesus é de solução. Tem muita gente que aceitou Jesus por causa disso. Eu quero Jesus na minha vida, porque eu estou com um problema e eu preciso resolver esse problema. E sabe de uma coisa, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente prega, porque às vezes nós pregamos isso para as pessoas. A pessoa está passando por um baita problemão lá, Glesley. Aí eu chego lá e falo assim para ela assim, ó, olha, esse problema que você está aí, ó, Jesus pode cuidar de você e pode resolver. De fato Ele pode. Só que não é só isso que Deus quer de nós, não foi só por isso que Jesus entrou no nosso mundo, não foi só para suprir e resolver os meus problemas. Nós não podemos hospedar Jesus, trazer Ele para a nossa vida, trazer Ele para a nossa casa, simplesmente interessados naquilo que Ele pode fazer. Agora o grande problema é que alguns trazem Bia. Aí resolveu o problema, a pessoa, resolveu o problema, tchau. Jesus, mais tarde eu te chamo. A hora que tiver um outro probleminha, eu corro atrás do Senhor. E tem muitos que têm vivido um relacionamento desse jeito. Só vou aos pés do Senhor a hora que eu tenho um problema. A hora que eu passo por um sufoco, a hora que eu estou diante de uma situação que me foge do controle, aí eu chego lá e falo, Senhor, socorro, Senhor, socorre-me, Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode me ajudar com isso, eu sei que o Senhor pode me ajudar com esse vestibular, eu sei que o Senhor pode me ajudar com esse problema que eu estou. Meus queridos, nós não podemos ter um relacionamento de interesse com Jesus, somente daquilo que as mãos dele podem fazer. Ele pode sim todas as coisas, Ele é poderoso, eu creio no poder dele, eu creio que o poder dele pode curar, pode transformar, pode abrir portas, pode fechar portas, pode fazer todas as coisas, porque a palavra diz que Ele tem todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. O grande problema
É que nós queremos que o Senhor resolva o nosso problema, mas Ele mesmo fica em segundo plano na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. É claro que você não vai responder para mim, mas é preciso responder para você. Jesus é prioridade na sua vida? Jesus é prioridade na sua vida? Ele é o primeiro? Ele é o primeiro no seu pensamento? Ele é o primeiro pensamento seu quando você acorda de manhã? Ele é o primeiro quando vem uma situação diante de você, não importa ela qual seja, seja dentro da sua casa, seja com seus pais, seja no trabalho, seja mesmo na igreja. Ele é o teu primeiro pensamento quando alguém te trata mal. Ele é o mesmo, Ele é o primeiro no seu pensamento quando alguém te engana. Meus queridos, Marta vivia agitada. Quando Jesus entra na casa, Marta já vai correndo preparar todas as coisas. Ela vai fazer tudo o que precisa. Isso é errado? Não é errado. Nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de trabalho. Antes de nós chegarmos aqui, alguém preparou essa mesa. E o texto que nós lemos, quando Jesus entra naquela casa, quando eu falo para você a respeito de escolha, as duas irmãs estão ali. Uma então pensa, vou correr, vou arrumar as coisas, vou preparar a mesa. Ela não estava errada nesse sentimento dela, no serviço. Mas Maria, diferente dela, quando Jesus vai e se assenta, aí ela já quebra um protocolo, meus queridos. Porque de fato naquele tempo, o trabalho da mulher era na cozinha. As mulheres ficavam na cozinha. Na sala, em volta da mesa, ficava só os homens. Mas Maria era ousada. Maria era ousada. Ela nem pensou. Ela não se preocupou se o protocolo dizia que aquele lugar era só para homem. Ela rompe. Ela rompe e se assenta. Ela faz mais do que isso. A palavra diz assim que ela quedava-se. Maria não sentou aos pés de Jesus somente, meus queridos. Eu estou dizendo assim, o texto diz que ela se joga, ela se lança, quedava-se, ela se colocou ali, ela jogou o corpo com confiança aos pés de Jesus, ela quedou-se aos pés de Jesus. Quem que estava do lado poderia falar alguma coisa? Ninguém pôde falar, porque ali aos pés dele, ela estava recebendo ensinamento, meus queridos, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, porque ela sabia que aos pés dele era um lugar de descanso. Ela sabia que aos pés de Jesus era um lugar de ensinamento. Ela sabia que aos pés de Jesus era um lugar de revelação. Era um lugar de cura. Ela sabia que aos pés de Jesus ela ia ouvir aquilo que ela precisava. Aquilo que ninguém pode falar. Aquilo que eu não posso falar. O Glesley e a Laura não pode. A Maiane e o Beto não pode. O Mateus e a Laís não pode. A Fernanda e a Gabi não podem, a sua liderança não pode. É aquilo que só Jesus pode dizer no nosso ouvido. Por isso Maria, ela não simplesmente senta-se, mas ela quedou-se. Essa palavra, ela entrou no meu coração, ela me arrebatou num certo dia, e eu estava lavando louça. Homem também lava louça? Eita glória! E eu estava lavando louça, eu estava ouvindo uma mensagem, e esse texto veio, e eu ouvi um cântico, ali eu não aguentei. E eu quedei-me aos pés do Senhor. Eu parei o que eu estava fazendo. Minha mão estava toda cheia de detergente. Mas ali eu fui tomado pelo Espírito Santo. E eu parei tudo que eu estava fazendo, as minhas pernas amoleceram, até que eu caí de joelho. Aquele dia eu posso dizer que eu não me assentei, eu quedei-me aos pés
do Senhor. Eu me lancei, eu me joguei naquele lugar e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Ali eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, e eu comecei a adorar, e eu esqueci de tudo ao meu redor, e eu falei, eu não quero nem saber, eu não posso perder isso, eu não quero perder a presença do Espírito Santo, e ali eu comecei a louvar, eu comecei a clamar o nome do Senhor, e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. O meu corpo foi tomado por uma coisa que eu não sei te explicar, mas eu sei que era a presença de Jesus ali naquele lugar, e parece que eu não ia resistir, parece que eu não, meu Deus, a minha vontade é de rolar no chão ali, e meu Deus, que coisa linda, que coisa mais gostosa, porque o Senhor tem nos chamado nesses dias, o Senhor tem nos chamado para a presença dEle, nós precisamos ouvir a voz dEle, porque Ele quer dizer, meu servo, minha serva, eu quero te salvar, eu quero salvar a tua casa, tua família. Meu servo, minha serva, eu quero te abrir uma porta de emprego, eu quero te abençoar no seu vestibular. Meu servo, eu quero trazer paz para o seu coração, eu quero tratar da sua vida, eu quero te curar, eu quero tirar essas lágrimas, eu quero colher essas lágrimas que você tem chorado, eu quero colhê-las. E o Senhor está nos chamando para perto, mas nós estamos dando ouvido para outras vozes. Ouvimos todas as outras vozes e não conseguimos sossegar o nosso coração. Mas Maria, o texto diz que ela escolheu. É escolha, meus queridos, é escolha, não adianta, é preciso escolher. É preciso você decidir aquilo que você quer para a sua vida. Maria escolhe ouvir da boca do próprio Deus os planos que Deus tinha para a vida dela. Provérbios 16 vai dizer que o coração do homem faz seus planos. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar no ministério tal, eu quero fazer aquilo outro. Só que a palavra continua dizendo assim: o coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Agora, se você não ouvir Deus, você vai viver uma vida frustrada ministerialmente. Secularmente não muda. Quantas escolhas nós temos que fazer, nós temos feito elas sozinhos, porque nós não paramos para ouvir Deus como deveria. Nós precisamos parar, meus queridos. As duas tinham Jesus em casa, as duas tinham uma escolha, só que uma resolveu viver uma vida agitada, de um lado para o outro. Isabela, vem alguns detalhes agora que não tinha na outra mensagem. Beleza? Presta atenção. Agitada de um lado para o outro. Assim é a vida daquele que não ouve a voz de Jesus. Só que vivendo assim, ao invés de você ter paz, você tem guerra. Ao invés de ter alegria, você tem tristeza. Ao invés de você se sentir acompanhada, acolhida, amada, você se sente só. E essas escolhas trazem peso. Marta estava sem direção para a sua vida, e muitos estão assim. Ela não soube parar para ouvir aquilo que o Senhor tinha de direção para ela. A palavra grega para agitado, eu achei esse termo muito interessante, Glé. Significa ser atraído de maneiras diferentes ao mesmo tempo. A palavra grega para agitado significa você ser atraído. Olha que coisa terrível. De maneiras diferentes ao mesmo tempo. Tudo ao nosso redor conspira
para que você não se assente aos pés de Jesus. Tudo. Porque existe alguém muito interessado em colocar coisas diferentes para você se ocupar, para que você não se assente aos pés de Jesus. Porque a partir do momento que você se assenta aos pés dele, a tua vida muda, a tua história muda. Mas não para aí. Esse termo ele também expressa uma mente rodeada com tantos objetos de cuidado que mal se sabe o que prestar atenção primeiro. Eu tenho algo no meu coração com o texto de Atos que fala a respeito de Eutico. Quando o Eutico está lá sentado na janela, Paulo está pregando, a palavra demora um pouquinho, delonga um pouco. E Eutico então, o que acontece com ele? Dorme e cai da janela. Por que Eutico estava na janela? Porque Eutico estava com um olho em Paulo e com o outro no mundo. A janela que Eutico estava abria um panorama para as coisas mundanas. Eutico estava numa decisão dentro dele. Ele estava com o olho no peixe e com o olho no gato. E tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muita gente com o olho na mensagem, mas com o outro no mundo. Desce da janela. Desce da janela, porque janela traz morte. Não flerte com o mundo. Marta era uma mulher muito ocupada com o serviço. Não tinha tempo de ouvir Jesus. Não podia orar. E ao culto, nem pensar. Estava ocupada demais. E nós também às vezes estamos rodeados com tantas coisas, meus queridos. Rodeado com tantas coisas que nos atraem, e o que está faltando para nós nesse tempo é posicionamento. Preste atenção no que eu estou falando. Está faltando posicionamento, é você definitivamente se posicionar em Deus. Para mim, Glesley, teólogo Glesley, sabe qual era o pior resultado do estilo de vida de Marta? O pior resultado do estilo de vida dela era que, com tudo que ela fazia, ela acabou ficando sozinha. Ela ficou só. Aí ela vai implorar para Jesus: Senhor, mestre, o senhor não está vendo que eu estou lá sozinha, trabalhando? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, meus queridos. Nós só vamos ter uma convivência plena, uma unidade, quando nós aprendermos que primeiro nós temos que estar aos pés de Jesus. Nós vamos ter uma liderança, uma igreja, vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós, quando nós entendermos que primeiro é preciso quedar-se aos pés de Jesus. Eu já preguei sobre isso aqui. Nós não podemos amar com o nosso amor escolhe, mas o amor de Jesus acolhe. Por isso Jesus fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. E depois ele diz assim, vos amei. Depois ele diz assim: permaneçam no meu amor, permaneçam no meu amor. Nós precisamos permanecer, mais do que estar, mais do que Jesus ser um visitante, Ele precisa permanecer. Portanto, tudo que há em mim, todo o ar que eu respiro, precisa falar de Jesus, precisa querer Jesus, precisa estar perto de Jesus, precisa querer ouvir Jesus, e é isso que nós estamos precisando nesses dias.
Eu não estou dizendo, meus queridos, não estou dizendo que o trabalho de Marta não é importante. Não estou dizendo que trabalhar na igreja não é importante. Mas a palavra diz assim que há tempo para todas as coisas. Presta atenção no que eu vou falar para você. Tempo para estar com Jesus e tempo para servir a Jesus. Tem muita gente primeiro querendo servir para depois estar. É exatamente essa ordem. Primeiro nós precisamos estar para depois servir. Quando fazemos ao contrário, se torna um peso. Mas quando nós seguimos o protocolo, isso traz bênção para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Primeiro estar. Primeiro ficar com Ele. Gastar o seu tempo com Ele. Às vezes não precisa ser muito, mas precisa ser tempo de qualidade. Deus não exige quantidade, mas Ele exige qualidade. Quando nós nos propomos a ter um tempo com Deus, esse tempo precisa ser dEle. Não vale a pena você ter o seu tempo ali, beleza, mas com o celular do lado. Opa, acendeu a luzinha, quem que é? Então, Senhor, continua aqui. O que o Senhor estava falando mesmo? Nós precisamos estar perto para receber o amor do Senhor. Tem muita gente que fala, mas não conhece, não conheceu, não experimentou o amor dEle. Não experimentou da sua graça. Não experimentou ainda do seu perdão. Não experimentou da certeza da salvação. Não experimentou da revelação que é somente nele, e é somente estando com Ele que nós vamos receber tudo isso, meus queridos. Vocês acham que Jesus nasceu e quando Ele se entendeu por gente, Ele já saiu fazendo e cumprindo seu ministério? Não, 30 anos, aos 30 anos Jesus começa o seu ministério. Até então onde que Ele estava? Ele estava recebendo dele mesmo, porque Ele era Jesus. Eita glória, hein? Guarda isso aí, teólogo. Guarda isso aí. Ele estava recebendo do Pai. Jesus não fazia nada sem consultar Deus primeiro, Alessandro. Nada. Jesus tinha íntima comunhão com o Pai. Íntima comunhão com o Pai. Será que a gente consegue entender por que João Batista foi aparecer praticamente junto com Jesus? Quantos anos tinha João Batista, Glesley? Praticamente 30 anos, porque a diferença dele com Jesus era de alguns meses. E onde que João Batista estava? Estava no deserto, com intimidade com o Pai, buscando a presença dEle. Jesus, mesmo com 30 anos e sendo Jesus, batiza e é levado ao deserto. Ali ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado, sendo provado, mas não era só a tentação que ele estava recebendo, meus queridos. Ele estava recebendo mais do Pai, ele estava tendo experiências íntimas, ele estava se fortalecendo, porque dali o seu ministério iria fluir depois disso. Por isso João Batista, por isso Jesus, não partiram para o seu serviço automaticamente, mas primeiro eles foram estar com o Pai, eles foram receber do Pai. Está preocupado? O que te preocupa? Está ansioso? Está ansiosa? Está com medo? Está agitado? Como é que você chegou aqui nessa noite? Eu não sei. Mas o Senhor sabe o que se passa no seu coração nesse momento. O Senhor te conhece. Conhece a sua história.
E eu fico me perguntando, meus queridos, até hoje, por que o Senhor nos colocou dentro de casa nesses dias? Senão para que nós tivéssemos tempo com Ele. Mas tempo de qualidade. Eu gosto da parábola quando Jesus fala ali que nós nos compara praticamente como crianças na praça. Eles tocaram flauta, ninguém deu bola. Eles cantaram, dançaram, ninguém deu bola. Deus está fazendo isso nesses dias. Deus está cantando. Deus está tocando flauta. Deus está chamando. Só que as pessoas não estão ouvindo. Tudo isso por causa das nossas escolhas erradas. Jesus vai dizer assim para mim e para você: sem mim, nada podeis fazer. Santo Agostinho vai dizer assim: não podemos falar de Deus se não falarmos com Deus. E se falarmos sem falar com Deus, se falarmos de Deus sem falar com Deus, as nossas palavras seriam vazias. Eu tenho feito um trabalho com o pessoal lá de Santa Rita. Eu tenho falado assim com eles. Uma live na quinta-feira à noite. E mesmo através de uma telinha, de uma live, nós estamos ganhando famílias. Estou evangelizando 2 famílias lá em Santa Rita. E Deus está movendo. Mas eu tenho falado para eles assim, meus queridos. Preste atenção no que eu vou dizer. O nosso tempo com Deus não tem qualidade. Porque nós misturamos com muitas coisas na nossa vida. O tempo que nós temos com Deus precisa ser para Deus.